Abra sua Bíblia, por gentileza, Romanos capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13 até o versículo 23. O tema desta manhã é a liberdade e o amor. Romanos capítulo 14, do versículo 13 ao 23. Leiamos a palavra de Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo e diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Vamos orar? Soberano Deus, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez, porque vamos meditar na Tua Palavra. Sabemos das nossas limitações, das limitações decorrentes ao nosso pecado e que nos impede de conhecer a verdade das Escrituras. Mas também estamos cientes de que o Teu Espírito Santo nos revela, fala ao nosso coração e à nossa mente, de maneira que passamos a compreender as Escrituras e a praticá-la. Por isso nós pedimos nessa manhã que o Senhor nos conduza, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos aprendido nessa série de ministrações, principalmente a respeito do que era o judaísmo na época de Jesus. Na época de Jesus, o judaísmo tinha se tornado uma religião de regras. Haviam muitas regras. Não podia comer carne sacrificada, determinados tipos de animais, como por exemplo o porco, não poderiam deixar de celebrar algumas festas, a observância de alguns dias especiais, como a guarda do sábado, tinha a prática da circuncisão, e os judeus, eles evitavam ficar com algumas pessoas que não eram da sua descendência, que não eram judeus, porque consideravam essas pessoas impuras. E o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja de Roma para que os irmãos eles consigam viver em comum acordo. Veja que na igreja tinha de um lado os judeus convertidos, gente que veio dessa religião, desse tipo de prática, e do outro lado os pagãos, gente que veio da religião greco-romana, e eles adoravam várias divindades e tinham certas práticas, inclusive até práticas sexuais, que eles acreditavam ser um tipo de adoração. Tinham cultos que envolviam orgias sexuais e eles se embriagavam e faziam suas festas e ficavam em êxtase e comiam alimentos sacrificados. Ou seja, eram pessoas extremamente opostas aos costumes dos judeus. E agora Deus pega todo esse povo e ajunta numa igreja e diz para eles assim: agora vocês têm que conviver, vocês têm que aprender a se amar e se ajustar com as suas diferenças e com as suas tradições. E o que a gente vê aqui no contexto da carta aos Romanos é exatamente isso. De um lado, pessoas que têm os seus costumes, eram conservadores em algumas observâncias, e outros que eram mais livres ou mais liberais. Os judeus que haviam se convertido entendiam que era importante fazer algumas observações e que isso agradava a Deus. Os pagãos que eram convertidos achavam que não tinha nenhum problema comer determinados alimentos. O próprio apóstolo Paulo, que era um judeu convertido, entendeu que todas aquelas festividades, dias especiais, alimentos especiais, os rituais que eles tinham,
tinha cumprido seu propósito em Jesus. O próprio Paulo se coloca numa categoria, ele diz, nós que somos os fortes. Quer dizer, Paulo estava tranquilo na sua consciência de que aquelas coisas não tinham nenhum problema mais e que elas já haviam cumprido o seu propósito. Mas o que Paulo agora vai fazer aqui é ensinar os irmãos como é que eles deveriam conviver, tendo as suas diferenças, os seus conceitos diametralmente opostos, né, de um lado e do outro. Como é que esse povo agora deve conviver junto ali na igreja, compartilhando suas experiências, o seu amor. E Paulo vai ensinar isso exatamente aqui no capítulo 14, a partir do versículo 13. Vejam que Paulo não faz questão de mostrar que esses grupos, eles estavam em desobediência. Ao contrário, ele faz questão de mostrar que esses grupos honravam a Cristo. Porque ele diz assim, na semana passada eu preguei dizendo que aquele que não come, ele não come para Cristo, portanto ele glorifica a Deus. E aquele que come, ele come para Cristo e portanto ele glorifica a Deus. Paulo entende que tanto um quanto o outro procura agradar a Deus. E ele fala também que ambos, os grupos, o forte e o fraco, o que faz e o que deixa de fazer, todos estarão diante de Deus. Todos estarão diante de Cristo, que todo joelho se dobrará e que nós prestaremos contas da nossa vida e não da vida do outro. É por isso que os fortes não deveriam desprezar os fracos e os fracos não deveriam julgar os fortes. Paulo diz assim, vocês precisam aprender a conviver. E aqui nós vamos ver, irmãos, que a liberdade e o amor cristãos é que deve estabelecer limites na nossa vida e na convivência cristã. Então, o que é que nós vamos aprender aqui com o apóstolo Paulo? Vejam que a gente consegue dividir em pelo menos 4 partes. A primeira, do verso 13 ao verso 15, Paulo vai dizer que a liberdade é limitada pelo amor. Eu sou livre em Cristo, mas eu amo a Deus e amo aos meus irmãos. Portanto, não é porque eu sou livre que eu vou viver de qualquer maneira ao ponto de causar escândalo. Então eu tenho a liberdade cristã e eu tenho o amor cristão. E eles devem andar juntos, de mãos dadas. Por isso que é importante nós entendermos o que é que nós podemos fazer e o que é que nós devemos fazer. O que nós não podemos fazer e o que nós não devemos fazer. A liberdade é uma coisa, o amor é outra. Então Paulo vai ensinar verso 13, assim que não nos julguemos mais uns aos outros. A primeira preocupação do apóstolo Paulo é com a postura de acusação que os irmãos estavam cultivando na igreja. A evidência de que eles não estavam exercendo o amor é a posição acusatória que ambos estavam assumindo. Aqueles que não se importavam com determinadas coisas, como beber o vinho, comer determinados alimentos, como a carne de porco, por exemplo, eles acabavam desprezando o grupo que não aceitava aquilo. E o grupo que não aceitava determinadas festividades ou participar da festa de fraternidade com os pagãos, como muitos cristãos que vieram do paganismo estavam fazendo, eles acabavam julgando aqueles irmãos, dizendo que eles estavam sendo condenáveis nas suas atitudes. E o que Paulo vai nos dizer é que nós não podemos assumir essa postura de começar um a julgar o outro, a começar a condenar o outro, a partir das nossas próprias impressões. Porque essa é uma tendência do nosso coração. Nós temos hábitos na nossa vida que são secundários e que nada têm a ver com as doutrinas fundamentais da fé cristã. Como, por exemplo, o jeito de se vestir. Não é porque eu gosto de usar terno e gravata, embora hoje eu esteja sem gravata, que eu vou julgar o irmão que não usa terno como menos espiritual. Não é porque o irmão que gosta de usar uma camiseta esportiva ou um tênis vai se julgar mais maduro porque o irmão gosta de vir no culto de gravata. Então vejam que essa postura é extremamente equivocada e Paulo diz, irmãos, não façam isso. Não vivam julgando e não vivam condenando uns aos outros. Existem questões que não são relevantes para a convivência cristã, portanto, elas devem ser de consciência e não de doutrina. Se você se sente bem assim, viva assim.
Agora, você não pode coagir os outros a serem do jeito que você acha que deve ser. Como ninguém pode querer que os outros sejam mais liberais, entenda o liberal aqui, com algumas observações. Se você se sente bem usando calça apenas, não julgue o irmão que usa shorts. Se o irmão que usa shorts entende que essa é uma questão cultural, não despreze, chamando de ignorante o irmão que só usa calça. Paulo está dizendo, essas questões são secundárias, elas não são relevantes à fé. Isso é uma questão de consciência. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Então Paulo agora se dirige àquele grupo que ele considera mais forte, aqueles irmãos que avaliam sua própria consciência e dizem assim, eu entendo que determinadas questões, como observar alguns dias, comer determinados alimentos, ou não se aproximar de determinadas pessoas, tem a ver com o propósito da lei no Antigo Testamento, e que essas coisas se cumpriram em Cristo. Então esses irmãos que não tinham dificuldade, eles não deveriam estabelecer o propósito de começar a fazer tropeçar os que não aceitavam isso. E vejam, meus irmãos, que aqui colocar em escândalo ou escandalizar não é ofender. Escandalizar aqui é você fazer com que a pessoa que ainda não compreende determinado assunto desanime na fé por causa das suas indagações. Então você que se julga mais forte começa a bater e a escandalizar constantemente aqueles que ainda não estão preparados para uma questão secundária, ao ponto daquele irmão desanimar na fé, tropeçar na fé. Desanimar da convivência cristã. Não é escandalizar no sentido de que alguém vai olhar para você e vai dizer assim, nossa, eu não faria isso. Eu lembro que na época em que a nossa denominação mantinha usos e costumes, o que era comum a várias denominações naquele período, as irmãs não podiam usar calça. E na igreja em que nós congregávamos, uma irmã subiu para pregar de calça, para dar uma palavra. Várias outras irmãs que não concordavam com aquilo levantaram-se e saíram do culto. Ao ponto do dirigente da igreja ir correr atrás daquelas irmãs, na porta da igreja, e dizer, irmãs, vocês não podem fazer isso. Não pode fazer isso. Vocês têm que respeitar uma decisão. Vocês não são obrigadas a usar calça, mas vocês precisam respeitar. Então não é no sentido de ofender. Alguém pode ficar escandalizado, por exemplo, eu não concordo com jogar, não eu, mas alguém pode dizer, eu não concordo com torcer para um time de futebol. Isso não é uma questão relevante para a fé. Desde que não seja uma devoção, você não seja um idólatra ao seu time. Mas eu posso dizer assim, olha, eu acho desnecessário ter um time de futebol. E de repente o irmão me vem na igreja com a camisa do Palmeiras. Eu vou ficar escandalizado. Porque eu vou dizer assim, não é possível que alguém vá torcer para um time de futebol e ainda venha com a camisa do Palmeiras, ou do Flamengo, ou do Corinthians. Não é essa a questão. Porque o irmão está tranquilo na sua consciência de que aquilo não afeta a sua fé e a sua relação com Deus. Agora, o que não pode é o irmão que torce para um determinado time chegar para o irmão que não concorda com o time de futebol e dizer assim, irmão, você é desprezível. Você é muito ignorante. Sua mente é muito fechada. Você precisa melhorar a sua cabeça, porque você é muito religioso. E ele começa a massacrar essa pessoa ao ponto da pessoa dizer assim, então eu não sou crente, então eu não vou mais para a igreja. Paulo está dizendo, se você que é maduro, se você que entende que é forte, não tenha como propósito, olha só, não seja o vosso propósito pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Tem muitas pessoas que a mente ela se abre para determinados assuntos e ao invés dele alimentar isso para o crescimento pessoal, ele vira um inquisidor, né? Ele fica procurando pessoas para impor as coisas. E ele procura na internet, e ele começa a atacar todo mundo, e ele fica provocando a raiva em todo mundo, arrumando inimizades. Não é isso que nós devemos fazer. Nós devemos ter uma postura de acolher os nossos irmãos.
uma diplomacia cristã, um relacionamento amável e aprender a conviver e a respeitar, principalmente as gerações. Então nós temos na igreja irmãos mais velhos, com a sua experiência de vida e também com seus costumes. Existem irmãos que entendem que é importante chegar na igreja, dobrar os joelhos e fazer a sua oração. Tem gente que já chega conversando aos quatro ventos. E só para de conversar quando o culto começa, se é que para. Mas não pode o irmão que ora antes dizer assim, olha, fulano, ciclano não é espiritual, porque ele não dobra o joelho para orar. E não pode o irmão que não faz esse tipo de oração dizer assim, fulano é muito bitolado, né? A cabecinha dele, ele acha que isso aqui é um lugar sagrado. Eu já vi gente brigando assim, fala, é porque você acha que o púlpito é um altar, né? O púlpito não é um altar porque não tem sacrifício lá. Altar é a nossa vida, nós somos o sacrifício para Deus, agradável, Cristo também é o altar e é o próprio sacrifício. E aí entra em divagações, em debates teológicos e as pessoas acabam virando inimigas por questões desnecessárias. Então, Paulo está dizendo, vocês não podem estimular os irmãos para que vivam de maneira equivocada. O verso 14, eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda. Paulo não está dizendo que o pecado é relativo, mas o que ele está dizendo aqui é que existem questões que são de consciência e não de doutrina. Alguém poderia dizer assim, pastor, quer dizer que o irmão que toma lá o seu cálice de vinho antes do almoço, ele vai para o inferno? Quem somos nós para dizer uma coisa dessas? Uma vez, eu fiz um debate, e eu acho isso importante, para estimular o raciocínio dos irmãos. Uma vez, um grupo de cristãos, nós estávamos debatendo, e alguém falou assim, olha, eu acho que cerveja não vai para o inferno, mas o cigarro vai. Eu falei assim, bom, espera aí. Qual é o problema com o cigarro? Pregadores como Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, fumava, e agora? Em Países Baixos, pastor comemora com a liderança da igreja alguns batismos fumando charuto. Eu falei para ele assim, o que vicia no cigarro? A nicotina. O alcatrão é responsável por bloquear os bronquíolos, né? É o que causa o câncer no pulmão. Fora as outras substâncias. Mas a nicotina é uma substância que vicia. Ok. Tem muita gente viciado em Coca-Cola. Ou no café. Por que a gente gosta de tomar café? Por causa da cafeína. Por que a cafeína leva para o céu e a nicotina leva para o inferno? De onde a gente tirou isso? Vocês já pararam para analisar? Como nós criamos, eu não estou estimulando ninguém a fumar é um péssimo vício, né? E a nossa igreja ela não participa nem de fumo, nem de bebida e nem de jogos de azar. Isso é estatutário. Mas o que eu quero dizer é que às vezes as pessoas criam determinadas posições que são questões de consciência e não de doutrina. Porque se você defender algum preceito sem base nas Escrituras, é coisa da sua cabeça ou da sua cultura. Então eu não posso fazer. Por exemplo, eu não bebo vinho. Mas eu conheço irmãos piedosos que amam a Deus e que falam assim, pastor, eu tomo um vinho. Na nossa igreja não tem esse hábito, mas tem outras igrejas que os irmãos bebem vinho. Eu não posso ir lá no Facebook, por exemplo, e digitar, os irmãos da igreja tal que bebem vinho vão tudo para o inferno. Porque Paulo está dizendo, irmãos, isso é uma questão de consciência. Se aquele que bebe, bebe para o Senhor ele bebe. Se o que não bebe diz, olha, eu não faço isso para me santificar, para o Senhor o faz. Agora, um dia todos nós estaremos diante de Deus, para prestar conta dos nossos atos. Agora eu já vi gente dizendo assim, eu não bebia não, mas depois que eu saí da determinada igreja e fui para outra, eu comecei a tomar uma cerveja.
e o cara vira um militante para tentar ganhar o maior número de crentes que bebem cerveja. Aí ele entra no Facebook, ele debate o tempo todo. Não, você tem que tomar, rapaz, você tem que provar uma cervejinha, você tem que tomar uma gelada. E aquilo vira, Paulo está dizendo, aí está errado do mesmo jeito. Então, eu falo de questões que são polêmicas, mas gente que briga por questões simples. Briga por causa de um determinado objeto na igreja que foi mudado de lugar, eu já vi isso. Ah, porque tirou o vaso que ficava lá na frente, agora colocou o vaso lá no fundo. Ou porque tirou as cadeiras. Uma vez uma irmã brigou comigo, porque nós tínhamos um refeitório grande na outra igreja e nós queríamos fazer uma sala de teologia. E aí eu falei assim, ó, tira essa mesa daqui e coloca as cadeiras para lá. Meu Deus, a irmã quase me engoliu vivo. Você não pode tirar essas cadeiras, elas estão aqui desde que a igreja foi construída. Nós tínhamos um púlpito que ia de uma ponta a outra, ficava escondido atrás do púlpito. Aí eu pedi para o conselho assim, vamos diminuir? A gente pode cortar assim e ficar, né? Fica ainda um púlpito, mas pelo menos fica menor. Nós tivemos que fazer à noite, carregar numa caminhonete e levar para cortar e depois trazer de manhã. Porque se fizesse aquilo enquanto o povo estava na igreja, saía briga. Gente que vive brigando por questões, por tiara de cabelo, por causa da cor do batom, porque o esmalte, porque pintou uma unha diferente, porque o irmão passa a base na unha, ou porque o irmão tem a barba arredondada, ou porque só tem um cavanhaque, ou porque só tem o queixo, ou porque é grande demais, ou porque a irmã gosta do cabelo curtinho, ou porque a outra faz escova no cabelo, ou porque pintou o cabelo de vermelho, de azul. Irmão, isso é uma questão de consciência. Ninguém pode ficar se intrometendo na vida do outro, é o que Paulo está dizendo. A maturidade vai nos levar a uma convivência cujo objetivo principal é a liberdade e o amor. Porque às vezes as pessoas brigam por essas questões, mas não conhecem a doutrina. Aquilo que é importante, não sabe defender. Não entende a justificação, a redenção, a expiação, a santificação, a conversão, a glorificação, que são assuntos importantíssimos, a ressurreição, que são assuntos relevantes, porque são doutrinários, e está brigando por causa de roupa, está brigando por causa de música, ou está brigando por causa de programa de televisão, ou porque fulano faz isso, ou fulano faz aquilo. E tem gente que vira fiscal de redes sociais e fica investigando o status, o Facebook do fulano, o que o fulano compartilhou no Instagram. Então, essas coisas não são relevantes à fé cristã. Paulo está nos ensinando a viver de maneira digna. Ainda no verso 14, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Então, se alguém faz questão de determinadas coisas, então é uma questão de consciência. Se alguém disser assim, eu acho que devo vir à igreja só de social, vem, não tem problema. Se é uma questão de consciência, se você entende que assim você está muito mais bem vestido para Deus e é para a glória de Deus, amém, isso é bom. Agora, o que não usa, não pode ficar olhando para o irmão que usa e dizer assim, olha, coitado, num calor desse, está de terno, olha, que... Como já disseram para mim, para com isso, pastor. Por que o senhor não prega? Tem pastor pregando de camiseta. Não tem problema, deixa o pastor pregar de camiseta, mas enquanto eu me sentir bem assim... Eu não julgo o pastor que prega de camiseta. Mas essa é uma questão secundária. Verso 15. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Ou seja, se eu forçar, contristar, obrigar o meu irmão a fazer alguma coisa, eu não estou mais andando em amor. Eu não posso fazer isso. Irmão, eu exijo que você nunca mais use shorts. A nossa igreja não vai permitir que você jogue mais futebol com seus amigos. Isso não é amor, porque isso não é relevante para a fé. Olha, eu exijo que você nunca mais participe de uma festa dos ímpios, não é? Tem igreja que é assim? Ou seitas. Você não pode mais comemorar aniversário, não pode ir em casamento se não for da nossa igreja, não pode mais ir em festividade, formatura ou festividade da empresa, porque são os ímpios, é a roda dos escarnecedores. Espera aí. Eu posso ir numa festa e não escarnecer do nome de Deus. Eu sei quais os meus limites e sei como testemunhar e ser luz naquele lugar.
Então eu não posso, por causa da comida, contristar o meu irmão. Não posso ficar dizendo assim, ó, você ganhou um doce lá do fulano que passou a distribuir na sua casa, você não pode comer aquela paçoquinha, sabe por quê? Porque o fulano vai no centro de Umbanda e é dia de Cosme e Damião. Ah, mas ele deu a paçoquinha para mim, não tem problema, eu como a paçoquinha do mesmo jeito. Agora, se ele disser assim, ó, vamos comer a paçoquinha em homenagem a São Cosme e Damião, aí eu não como. Se alguém chegar e falar assim, ó, vamos comer essa feijoada aqui em homenagem à divindade e tal, vamos fazer uma alimentação religiosa, aí eu não como por causa da consciência. Não é porque a feijoada vai fazer mal para mim, porque macumba nenhuma pega em crente. Agora, se alguém me der a feijoada e não falar nada, falar, ó, isso aqui é da nossa comunidade, a gente está abençoando o bairro aí, está dando uma feijoada, eu como a feijoada. Agora, se o irmão achar que não deve comer, não come. Mas espera aí, pastor. E se o irmão não concorda em comer chouriço ou carne de porco? Porque agora tem uns irmãos que é meio judaizante, eu não como porco. Ou não toma Coca-Cola. Mas aí esse irmão vai na sua casa para almoçar com você. Você vai comer carne de porco na frente desse irmão? Não. Eu vou respeitar a consciência do meu irmão. Se o meu irmão vai se escandalizar por causa da carne de porco, a gente come frango. Ou que a gente come outra coisa. Paulo está falando, vocês precisam ter amor, vocês precisam ter a liberdade e a exercitá-la com amor. Porque as pessoas acabavam entrando em conflitos desnecessários. Aí, a razão, olha só ainda no verso 15. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. É muito comum pessoas que vivenciaram certas situações desnecessárias e que acharam que aquilo foi um escândalo, sumiram da igreja. Porque não estavam prontos para determinados assuntos. Não estavam maduros ainda para lidar com determinadas indagações, e alguém foi lá e ficou na cabeça da pessoa, sabe, insistindo. E a pessoa desanimou na fé. Ele diz assim, não destruas por causa da comida. Não faça isso. Não faça isso. Porque esse irmão a quem você está insistindo uma coisa desnecessária, por esse irmão Cristo morreu. Destruir aqui não significa condenar. A ideia é causar um dano espiritual grave. Às vezes a pessoa vai levar um tempão para poder superar aquela situação, às vezes o constrangimento de um debate. Quantas pessoas já passaram por isso? Numa Assembleia Geral, por exemplo. Eu já vi gente sendo humilhada em Assembleia Geral, a pessoa fala assim, eu nunca mais volto para essa igreja. Ou porque o filho do fulano estava fazendo não sei o quê, aí começaram, por causa de comida e de bebida ou de prazeres, começaram a tripudiar a vida do irmão, e o irmão diz assim, eu não consigo mais ficar nessa igreja, é muita humilhação que eu estou passando. Então, gente que por causa de questões secundárias, destroem a vida daqueles por quem Cristo morreu. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente pensa assim, bom, eu sou salvo, mas o fulano ainda acho que está num processo, acho que Deus não clareou a mente dele, porque nós confundimos a eleição de Deus com o conhecimento teológico. Tem muita gente eleita, mas que não tem ainda construção teológica. Não tem as concepções ainda. Mas que ama a Deus e que é chamado por Deus e por quem Cristo morreu. E eu não sei quem são essas pessoas, mas eu posso ver os frutos. Então eu devo amar. Eu devo amar. Eu já falei aqui para os irmãos, uma vez, uma pessoa da igreja disse assim, pastor, eu acho lindo as suas pregações, mas eu não entendo nada. Imagine como que eu me senti. E eu falei, Patrícia, eu preciso aprender a pregar, porque eu não posso pregar para um ou para outro, mas eu preciso que os irmãos entendam a palavra de Deus. E eu sei que tem pessoas que às vezes não têm formação. Às vezes tem uma pessoa que pode nem sequer ser alfabetizada. E eu não posso desprezar ninguém ou achar assim, não, você não tem condições então de entender uma questão teológica, então você não é salvo. Mas quem foi que disse isso? Você já imaginou se Lutero tivesse essa mentalidade no período da Reforma Protestante, quando o mundo todo era analfabeto? Não tinha nem a Bíblia na língua do povo.
A luta que foi desses reformadores, a tradução das escrituras para a língua deles, para que o povo pudesse ler a Bíblia, para que o povo pudesse, porque os padres rezavam a missa em latim, nem eles às vezes entendiam o que eles falavam. Agora, a liberdade, o segundo ponto, não pode ser razão de falatórios, verso 16 ao 18, veja o 16. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Blasfemar aqui é o mesmo que vituperar, falar mal, falatório na igreja. Gente que vira motivo de maledicência entre os irmãos, por quê? Porque fica debatendo assuntos que não tem necessidade. Fica implicando com as pessoas. E aí, todo mundo começa a se afastar dele. Ele abre a boca para falar, o povo já... Ixi, esse irmão não dá. De um lado ou do outro. Ou porque é liberal demais e quer que todo mundo seja igual, ou porque ele condena todo mundo e julga todo mundo. Aí ele começa a perceber que ele não tem círculo de convivência relacional. As pessoas começam a evitá-lo. Porque as pessoas não querem ser objeto de discussão. Aí Paulo está dizendo, não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Se Deus te deu entendimento, por que razão você vai tomar isso e expor assim de maneira descuidada ao ponto de ser mal falado na igreja? De viver como alguém que é mal visto, não só na igreja, como também pelos incrédulos. Porque aí os incrédulos olham para a igreja, vê os irmãos discutindo por causa de roupa, por causa do banco da igreja, por causa de comida, por causa de festividade. Aí o incrédulo diz assim, esse povo não se entende nem nas coisas deles mesmos. Né? Quem diria para a convivência comum? O povo vive brigando. Eu mesmo tenho na minha família pessoas que têm contato com outros que são crentes e às vezes vêm falar assim, nossa, cada absurdo. Fiquei sabendo da igreja lá, estão discutindo por causa disso. E eu fico com vergonha. Porque o ímpio dizendo que os crentes estão discutindo por coisas banais. Não seja blasfemado o vosso bem. 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é formado por assuntos periféricos. O reino de Deus não é formado por tipo de roupa que a gente usa. O reino de Deus não é formado por tipo de música que a gente escuta. O reino de Deus não é formado pelo tipo de cabelo que você tem. O reino de Deus, antes, é formado pelos valores que trazem justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu lembro quando o pastor Eber Júnior veio pregar aqui, e ele tem um estilo de pregar, né? Ele habitualmente não usa terno. E ele chegou de terno, e uma gravata, eu brinquei com ele, a gravata com 1 palmo de largura, né? Uma gravata larga assim, desse jeito. Sabe aquelas gravatas que você não usa mais faz uns 10 anos? Está lá no guarda-roupa. E ele falou assim para mim, pastor, quando eu recebi o convite, eu entrei na página da igreja no Facebook e eu vi o pastor com a esposa assim, para recepcionar as pessoas na porta, a foto da inauguração da igreja. E o pastor estava de terno e gravata, e eu falei assim, eu vou pregar de terno e gravata para evitar qualquer tipo de falatório. Maturidade. Maturidade. Por que ele vai se preocupar com isso? E eu acho que alguns já passaram por uma situação. Você vai pregar numa igreja e alguém diz assim, aqui só pode pregar de gravata. Tem igrejas de pastores mais jovens do nosso presbitério, as igrejas mais descoladas, né, na liturgia. Teve uma igreja que eu fui num encontro de casais e eu fui com uma jaqueta de couro. Não é jaquetão de couro não, tá? Eu fui de jeans. Aí fui pregar num outro encontro de casais e fui de paletó. Porque o pastor lá já era um pastor, por causa da idade, a cultura. São questões secundárias e Paulo está dizendo, olha, o reino de Deus não é formado por essas coisas. E tem gente que perde a alegria de servir a Deus porque vive em debates desnecessários. Versículo 18, porque nem nisto serve a Cristo agradável, é a Deus e aceito aos homens. Ou seja, quem quer agradar a Deus deve fazê-lo com a consciência. Você tem que estar bem decidido na sua consciência e procurar ter uma vida de paz. Se você faz as coisas com dúvidas, é pecado.
Então procure entender exatamente como é que você deve servir a Deus e sirva sem julgar o outro, sem desprezar o outro, a não ser questões de doutrina, não confunda. Eu não estou dizendo que se alguém ensina uma heresia, você tem que ficar calado. Estou falando doutrina é uma coisa, questões secundárias são outras. Terceiro ponto, a liberdade é limitada pelos interesses do reino, versículo 19 ao 21. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Paulo nos dá recomendações práticas. Até o capítulo 11, Paulo vem falando sobre doutrina. Se você ler a carta aos Romanos, você vai ver que tudo o que Paulo fala do capítulo 1 até o capítulo 11 são doutrinas. Do capítulo 12 até o capítulo 16 é relacional, é vida prática, é a convivência da igreja. Por quê? Porque não existe ortodoxia sem ortopraxia. Não existe doutrina e culto sem vida comum, sem vida relacional, sem vida prática. Não adianta nada eu conhecer, mas não praticar. E eu não posso praticar o que eu não conheço. Então Paulo está ensinando os irmãos, procurem a edificação. Sabe o que é que agrada a Deus? Quando o meu intento não é ser melhor do que você. Não é que você olhe para mim e diga assim, nossa, como o irmão é espiritual. Que conhecimento bíblico. Nossa, eu admiro você, não é essa a intenção. A minha intenção deve ser que você seja edificado. Que você cresça. Que você tenha maturidade. Eu tenho que buscar intencionalmente o crescimento do meu irmão. Eu tenho que desejar isso. E o que a gente percebe em muitos lugares é que quando alguém cresce espiritualmente, ao invés de ser bem acolhido na comunidade, parece que se torna uma ameaça. É por isso que tem tanta igreja. Gente que causou divisão porque achava que sabia mais do que o outro, eles não conseguiam conviver. E Paulo está dizendo, procurem a edificação de um para com os outros, seguindo a paz, relacionamento saudável, buscando a edificação, buscando a maturidade e o crescimento dos nossos irmãos. No 20, não destruas por causa de comida a obra de Deus. Novamente ele frisa, olha, não tire da convivência, não atrapalhe a igreja. Não permita que essas questões impeçam o crescimento da igreja. Às vezes a igreja estava indo tão bem, a igreja estava dinâmica, despertada, bem avivada, os irmãos amando uns aos outros, contribuindo, servindo a Deus, evangelizando, discipulando, sendo edificados. De repente, a liderança da igreja começa a discutir por usos e costumes. Aí o povo racha no meio, cada um vai para um lado, discute com o outro, família com família briga. Daqui a pouco sai uma família, sai mais duas famílias, o conselho entra em conflito, o presbítero fala mal do pastor, o pastor briga com o presbítero, a assembleia começa uma brigaiada, outro fala assim, eu não contribuo mais, tomara que não tenha mais recurso nessa igreja, quero ver o pastor passar dificuldade. Outro diz assim, manda carta para o presbítero, vamos tirar, não começa assim? Vamos tirar esse pastor, agora quero ver quem está comigo, quem está com fulano, e começa os grupos, a igreja acaba. Quem foi beneficiado com isso? O diabo. Porque Paulo está dizendo que nós não podemos destruir por causa de questões secundárias a obra de Deus. Não era melhor evitar a celeuma, evitar ficar brigando e com maturidade encontrar um ponto em comum, discutir o que de fato é relevante, aquilo que pode ser e que deve ser mudado, encontrar esse equilíbrio. Olha o verso 21, aliás, o 20 ainda. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Ou seja, aquele que é motivo de tropeço. De repente o irmão diz assim, eu acho que colocar um alongador na orelha não tem problema. Eu acho que fazer uma tatuagem não tem problema. Só que ao invés dele ter esse conceito para ele, o que ele faz? Ele faz questão de se tatuar inteiro e mostrar para a igreja, aqui irmãos, e eu quero ver quem vai me tirar da convivência. E aí coloca os alongadores, coloca as pelotas e coloca... Não há necessidade disso. Você quer fazer? Eu não posso encabrestar a vida de ninguém. Eu particularmente acho que isso não glorifica a Deus, não há razões para fazer isso. Mas agora tem gente que parece que o intuito é provocar uma discussão.
É arrumar briga para mostrar para os outros, ó, eu discordo disso e eu faço questão de afrontar a liderança da igreja. E eu já vi muita gente fazendo isso. Não há necessidade, verso 21, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se escandaliza, ou se enfraquece. Isso aqui tem muito a ver com a cultura da época. Porque as festas que eram celebradas, elas tinham a comida que era sacrificada aos ídolos, o vinho que fazia parte do ritual, da êxtase, né, da psicose que eles tinham, eles embriagavam-se com o vinho. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz, não vos embriagueis com vinho que há contenda, porque onde tem gente bêbada, tem confusão. A pior coisa que existe é um camarada bêbado. Né? Você já viu isso na sua família? O cara não fala com ninguém. Ele é tímido, é reservado, aí ele fica bêbado. Aí ele quer beijar todo mundo. Aí ele fica abraçando todo mundo. Aí fala que te ama. Já viu aquelas coisas? Você fala, meu Deus, que vergonha. A esposa fica morrendo de vergonha, né? O marido fica fazendo aquele papelão. Ou ao contrário, ele é bonzinho, é reservado, mas é uma pessoa de boa. Aí ele bebe e fica violento. Fala tudo que dá na cabeça, chuta a mesa, derruba as coisas, agride a esposa, briga com os filhos. Quantas famílias sofrem por causa disso? Naquela época não era diferente, tinham as festas e as pessoas acabavam bebendo demais, acabavam se embriagando por causa da festa. Na cultura grega, Dionísio era o deus da bebida, era o deus do vinho. No mundo romano, no Império Romano, eles pegaram os deuses gregos e latinizaram eles, deram o nome latino. O deus Dionísio virou o deus Baco. O deus Baco era um deus que se celebrava com vinho, com orgias sexuais. Então os pagãos eles faziam festa, era o batidão romano, tinha aqueles encontros, né? E eles faziam aquilo com orgia, com bebida, com todo tipo de comida, glutonaria, as pessoas... E Paulo está dizendo, não é bom que os cristãos participem disso. Não que a comida não seja de Deus, é Deus quem fez. O problema é o escândalo que se causa nesse tipo de convivência. Então alguns judeus passavam nas festas e viam um irmão que era pagão, que tinha se convertido, estava lá sentado na mesa, porque o irmão achava que não tinha problema, e o judeu ficava escandalizado com aquilo. Por isso que Paulo então recomenda, bom é não comer esse tipo de carne, bom é não beber esse tipo de vinho, não viver na convivência dessas pessoas que faz a igreja tropeçar, que faz a igreja se escandalizar e que enfraquece a igreja. Paulo está dizendo, então evite esse tipo de coisa. Crente não precisa celebrar o carnaval. Eu sei que tem igreja fazendo até bloco de carnaval, carro alegórico, nós não precisamos disso. A gente não precisa participar lá do pancadão, porque eu vou evangelizar. Aí manda os jovens para lá, expondo os jovens a todo tipo de práticas imorais. Às vezes gente que nem tem preparação psicológica para isso, para convivência assim. Nós não precisamos dessas coisas, irmãos. Há outros meios de evangelismo. Nós não precisamos manter contato com esse tipo de prática. O último ponto. A liberdade não é para ser ostentada, mas privada. Verso 22 e 23. Veja o verso 22. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Aqui é difícil. Porque quando a gente vai amadurecendo, quando a gente vai fazendo parte desse grupo que Paulo chama dos fortes, a gente quer mostrar para todo mundo que a gente é forte. Nós queremos mostrar para todo mundo que agora a gente é maduro. E Paulo diz assim, você tem fé? Você entendeu o evangelho? Então tenha para ti mesmo e diante de Deus. Porque a verdadeira fé, que leva a uma vida piedosa e devota, é uma fé privada. Não é uma fé espalhafatosa. A pessoa que ama realmente a Deus e que conhece a palavra de Deus, ela não bate palmas para si mesmo. Não fica olhando no espelho, perguntando, espelho, espelho meu, existe alguém mais inteligente do que eu? Não faz esse tipo de coisa. Não sejam os teus lábios que te louvem, diz o salmista. Não faz sentido eu jogar confetes para mim mesmo. Eu sou o cara, eu sou demais. Não faz o menor sentido. Se você tem fé, tenha para ti mesmo. Não fique ostentando
Diz assim, olha o irmão, coitado do irmão, né? Tão simplesinho, é ostentação gospel. Ah, não, eu não. Eu tenho uma formação, coitado do irmão, né? Olha, irmã, não sabe nada, não conhece o grego, não sabe fazer uma sintaxe aqui, não conhece hermenêutica, não conhece homilética. Tadinho, né? Olha, o fulano não conhece a língua hebraica. Eu tenho uma coleção de Bíblias, eu já vi gente dizer, eu tenho todas as traduções. Você pode ter, não tem problema, você não precisa ficar se exibindo. Então, o nosso objetivo é buscar a edificação e o crescimento dos irmãos. Verso 22. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então, se você é forte, se você tem plena confiança naquilo que faz, por exemplo, você gosta de ouvir uma música clássica, você escuta Bach, Beethoven, Chopin, você gosta, você tem formação para isso, você tem apreciação pela música, muito bom. Então você não pode dizer para o irmão que só escuta o corinho ou os hinos do inário, dizer assim, irmão, você precisa aprender a ouvir um pouco mais de música clássica. Não é obrigatório. E o irmão que só escuta a música da igreja, do culto, não pode chegar para o outro e falar assim, rapaz, você está ouvindo Chopin? O que é isso? Você não é crente, não? Não tem essas coisas? Aí tem um irmão que ele tem uma boa formação, ele gosta de fazer aquelas orações que precisa de um dicionário de Aurélio para entender, não é? Ontem eu brincando com um pastor, eu falei para ele algumas palavras que eu aprendi, e ele falou assim, pastor Luiz, espera aí que eu vou entrar no Google. A gente estava brincando. Mas não faria sentido eu chegar aqui na frente e fazer aquelas orações, né? Ó, soberano Deus e altíssimo Pai. Nas complacências dialéticas uma vez posta entre nossa comunidade. Os irmãos falaram, está se exibindo. Tinha um irmão que foi fazer isso, ao invés de falar soberano Deus e poderoso Pai, falou poderano Deus e saboroso Pai. Assim, às vezes Deus quebra o orgulho, né? Não faz sentido. Agora, de repente o irmão gosta de orar, ou como disse o meu sogro, né? Eu gosto de orar alto. Ele entra no quarto, minha sogra fica num quarto, ele vai no outro para orar. E ele gosta de orar e ouvir a própria oração. Eu falei, mas seu irmão, o senhor só ora assim? Aí a minha sogra falou assim, agora ele está bem quando ele batia na parede. Ó Deus, Senhor, meu Pai. Você já imaginou primeiro que eu não tenho potência vocal. Uma vez falaram para mim, pastor, por que você não grita, não pula? Eu falei, rapaz, se eu fizer isso eu prego 5 minutos. Porque eu já sou calmo e a minha voz está indo embora. Mas não é da minha personalidade. Agora, eu não posso dizer para o irmão, para de orar desse jeito. Deus não escuta a oração assim. O irmão só está pecando se ele fizer oração de denúncia, né? Como eu disse quinta-feira. Você também não pode orar alto pelas pessoas. Ó Deus, perdoa o fulano que está em adultério. Aí alguém escuta e fala, nossa, você não sabia disso? Misericórdia, não é? Você não pode, né? Ajuda ciclano que não tem dinheiro para pagar as contas, falou para mim semana passada que está devendo no SPC. Aí todo mundo fica sabendo. Então, aquele que ora quietinho, que ora no pensamento, não despreza o que ora alto respeita. Já perguntaram para mim, pastor Luiz, na igreja lá o senhor dá glória a Deus, aleluia? Eu falei assim, o povo não é mudo? Quem sentir que tem glória a Deus, aleluia, fica à vontade. Agora, se alguém disser glória a Deus, eu virar para ele e falar assim, que isso? Que isso? É glória a Deus. Então eu que não estou bem. Porque eu estou incomodado porque alguém está dando glória a Deus. Agora, se alguém levantar e glória a Nossa Senhora, falar, meu irmão, aí não. Paulo nos ensina, irmãos, que aquele que está tranquilo na sua consciência, ele não pode querer impor aos outros. E eu já vi todos os irmãos também. Vai num determinado lugar, tem alguém lá jogando sinuca. E já teve irmãos, sinuca não é coisa de crente? E tem tipo de esporte que é de crente e esporte que não é de crente? Eu acho que a única coisa que os crentes não podiam praticar é a luta greco-romana, porque tem que lutar pelado. Mas qual o problema?
Ah, o fulano joga truco. Já viu? Diz que aqui teve um que bateu na mesa, quebrou a mesa e quebrou o dedo. Aí também não pode, né? Tem que ter limite, é 6, 12, não para, aí vai quebrando tudo. Aí fala assim, ó, parou a brincadeira então, hein? Mas é a convivência, irmãos. Olha o verso 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Agora você também não pode, só porque o irmão ficou falando para você, você vai falar assim, tá bom, vai, eu vou então jogar futebol com os irmãos. Eu acho que é pecado, mas eu vou porque senão os irmãos vão me desprezar. Não precisa. A gente tem uma turma, né, a turma dos fortes. O Alex criou o grupo aí para jogar futebol de segunda-feira. Os irmãos estão convidados. Mas tem irmãos que falam assim, eu não me sinto bem jogando futebol. Não tem problema. Não tem nenhum problema. O que não pode é aquele que joga falar assim, ó, o fulano não joga quadrado. Ou que não joga falar assim, ó, os irmãos tudo carnal, ao invés de ir pro... Já teve gente que disse, por que não vai para o monte orar? Para ir jogar futebol, vocês vão, né? Quando a gente está se reunindo lá com o pessoal que está jogando, fala assim, olha só, se fosse estudo bíblico de segunda-feira, não tinha um. Agora está a jogar bola, mas é brincadeira. Tem muitos irmãos que vão lá jogar bola e que participam de tudo que dá para participar. Maturidade. Esse é o princípio norteador da vida cristã. Liberdade e amor. Aquilo que é doutrina, isso a gente preserva. Eu falei na semana passada o sumário do credo apostólico, né? Isso a gente tem que estar em comum acordo. Nós estamos em comum acordo na doutrina apostólica. Mas as questões secundárias, os irmãos fiquem à vontade, desde que não causem escândalo à comunidade e à convivência cristã. Eu concluo, irmãos, com algumas aplicações práticas. Primeiro, a liberdade que recebemos em Cristo, ela deve ser respeitada e limitada pelo amor, tanto de Deus por nós, quanto o nosso amor pelo próximo. Então eu sei o que eu posso fazer, né? Eu gosto, eu tenho o meu time do coração, o time que eu torço, mas não faz sentido eu vir pregar com a camisa do meu time. Eu acho que isso não será saudável para a igreja. Eu não faço. Mas isso não muda nada em mim, isso não afeta em nada a igreja. É a maturidade. Segundo, não devemos viver de maneira que estejamos sempre no meio de falatórios, discussões, engalfinhado em brigas. A coisa mais gostosa que existe é viver em paz. Se você já teve o seu nome cogitado, mencionado em brigas, você sabe do que eu estou falando. Coisa insuportável é quando ficam comentando da sua vida ou da sua família. E principalmente quando você é culpado disso. Quando você é culpado. Uma vez, uma pessoa me confidenciou um segredo. E eu descuidei. Isso foi no comecinho do ministério. E eu descuidei e falei para uma outra pessoa durante uma conversa. Eu não falei abertamente, escapou durante a conversa, uma falta de cuidado. E aquela outra pessoa, muito perceptiva, pegou. Levou para a pessoa. Aí a pessoa disse assim, bom, eu só falei para o pastor. Aí eu tive que falar assim, me desculpa. Me desculpa. Porque se o seu nome entrou nesse falatório, a culpa é minha, desculpa. Então, uma coisa que a gente aprende, discrição. Discrição. Ontem, eu vou atiçar a curiosidade dos irmãos. Eu soube de um babado. Que vai ser uma alegria para essa comunidade se Deus confirmar. Mas a pessoa disse, pastor, só o senhor sabe. E eu falei assim, eu preciso contar para minha esposa, porque ela está do meu lado ouvindo a minha conversa. Mas eu preciso ter total discrição. Tem vários assuntos que a gente aprende no conselho da igreja, né? Os presbíteros sabem disso. Ah, irmão, se entrar um presbítero que gosta de falar, a igreja vira um sarceiro, porque expõe todo mundo. Porque precisa lidar com conflitos de família, com questões morais. E é muito constrangedor quando as pessoas deixam escapar. Então, aprenda isso. Não estar no meio de falatórios. Não faça isso. Não dá comentário. Às vezes a gente quer... Eu também tenho esses impulsos e esses lapsos, né? Às vezes a gente acaba comentando o que não deveria. Mas quando chegar uma notícia, fala...
Não tenho nada a ver com isso, é melhor deixa que os responsáveis tratem, porque a gente já tem problema demais. E às vezes a nossa família já está tratando de certos assuntos difíceis e tem gente que ainda faz questão de querer saber os problemas dos outros. Aí avoluma mais, aumenta mais os problemas e a decorrência, crise emocional, conflitos de identidade, fragmentação da família, né, brigas, e a gente não pode nos permitir essas coisas. Terceiro, devemos pensar nos interesses do reino. Às vezes nós nos vestimos de uma aparência de piedade, mas estamos brigando apenas para nos mostrar como mais espirituais. Tem gente que briga, mas não é para defender o evangelho, para defender a verdade. Briga para se sobressair, para mostrar assim, está vendo como eu sou melhor no debate? Quer ganhar uma discussão mesmo não tendo razão. Já pegou pessoa assim? Você fala assim, ó, só um ponto aí que você comentou, eu acho que você se equivocou. Ah, mas se você falar uma coisa... Eu? Não, acho que você não entendeu. Vai até as últimas consequências para defender um ponto errado, porque não tem capacidade, humildade para dizer, não, realmente eu pisei na bola aqui. Então nós não podemos. Em último lugar, irmãos, se realmente somos livres em Cristo e não nos condenamos naquilo que fazemos, não faz sentido algum querer louvor dos outros, né, querer aplausos, mas nós devemos buscar uma vida discreta e uma devoção privada. Se você quer que os outros vejam sua espiritualidade, sua maturidade, tenha uma vida discreta. O verdadeiro crente, ele é discreto. Ele não está preocupado com os holofotes, né? Ele não está preocupado com aquela música. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco, vão olhar e ver Jesus brilhando em você. Ele não está preocupado em ficar no palco para Jesus brilhar nele. A preocupação dele é que o reino avance e que as pessoas sejam edificadas. Então, sejamos discretos, mas com convicção, com a consciência tranquila diante de Deus, buscando paz, alegria, justiça no Espírito Santo, vivendo a vontade de Deus. Amém? A liberdade e o amor é que devem direcionar a vida cristã.